Pessoal, boa noite, então. A partir de agora, a aula está sendo gravada, tá? Sejam bem-vindos. Mais uma aula de desenho técnico. E essa é a aula número 7. Nós estamos aí, né, praticamente finalizando também a segunda etapa, né? Aliás, já finalizou, né? A segunda etapa, nós terminamos ela dia 16, né, semana passada. E nós estamos aí, né, em vistas, né, de fazer já a nossa segunda avaliação. Bom, vamos lá então. A aula de hoje, como eu disse, é a aula 7. Como é que tá o som aí, gente? Tá me ouvindo direitinho? Dá um ok para mim, por favor. Sim. Tá? Então, eu queria fazer uma pergunta antes para vocês. Vocês receberam as minhas mensagens que eu mandei por e-mail? Eu enviei algum... Pode falar. Eu recebi. Tá. Então, eu enviei para vocês algumas mensagens e eu lembro que em uma dessas mensagens eu pedi a vocês para assistir uma aula síncrona que eu ministrei para a turma de terça-feira. Essa aula síncrona, ela foi dada com o objetivo de reforçar o conteúdo de perspectiva e projeção ortogonal. Então, eu já tinha até falado desse assunto com vocês, né, anteriormente. Eu ministrei também uma aula para vocês, mas essa aula que eu fiz para eles foi uma aula a mais, porque como vocês estavam atrasados, né, em relação ao feriado, não sei se vocês entenderam a minha mensagem lá, né, porque teve 2 feriados na segunda-feira, aí houve um pequeno atraso no conteúdo. Então, para mim poder nivelar a turma, eu fui e trabalhei, né, um pouco mais o assunto com eles, né, fazendo assim tipo um reforço, né? Dando passando alguns conceitos a mais. E eu gravei a aula deles e coloquei no Siga e enviei essa mesma aula para vocês assistirem, né? Que eu estou chamando de aula 6, aula síncrona 6. Então, o que acontece? Eu gostaria que vocês assistissem essa aula, né? Da forma que eu solicitei lá no e-mail, né? Que eu mandei. E aí, vocês participando da aula de hoje, da aula 7, vocês vão ficar exatamente igual a eles, né, em termos de conteúdo e também em termos, né, assim, da carga horária mesmo, né? Porque o feriado aí, ele não vai comprometer e não vai trazer nenhum prejuízo para ninguém, tá? Haja visto que a gente precisa mesmo, né, colocar tudo de forma nivelada, né, as duas turmas, T1 e T2, por conta da nossa avaliação, que a gente vai né, amanhã, né, eu vou falar isso daqui a pouco com vocês direitinho, mas amanhã a gente já vai estar liberando o link da segunda avaliação, tá bom? Bom, então na aula 7, nessa aula 7, que está aí, né, na tela, ela já foi ministrada também para a turma de terça-feira. Não é isso, gente? Então hoje eu estou fazendo a mesma aula para vocês e aí fica tudo certo. Vocês entenderam? Combinado? Tudo certinho? Bom, o tópico da aula 7 é o seguinte: eu vou falar um pouco das atividades que estão em andamento, né, principalmente as atividades práticas do caderno. Vou falar depois a respeito dos elementos do desenho. Essa parte que envolve os elementos do desenho tem muito a ver com a normalização do desenho técnico. Então, eu queria, né, na hora que eu estiver falando dessa parte dos elementos do desenho técnico, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque é um assunto assim de suma importância, porque é isso que vai refinar o desenho, né? Quer dizer, não adianta você traçar o desenho, né, fazer aquele traçado lindo e maravilhoso, se você não estiver fazendo esse mesmo desenho dentro das normas técnicas. Então, isso aí vai ser muito importante a partir de agora, tá? No desenho geométrico, é diferente, né? Que o desenho geométrico ele não carrega tantas normas. É mais sequência de traçado, tem algumas orientações ali para você trabalhar com compasso, com régua, com esquadra, etc. Agora, quando eu falo de elementos do desenho técnico, eu já estou falando da normalização da ABNT. Então,
essas normas elas vão começar a fazer parte desse desenho aí, tá? E mais à frente eu vou falar dos materiais de apoio que eu estou disponibilizando para vocês. Alguns até já estão disponíveis, né, no nosso portal, lá no blog, né? E tem material também que eu já enviei para vocês, né, através do Siga. Na realidade é o mesmo material, né? Eu só crio dois caminhos, um para você entrar pelo Siga e outro pelo portal. E por fim, na aula de hoje, eu vou passar para vocês mais algumas orientações técnicas em relação à parte prática do desenho técnico. Como vocês já estão aí fazendo o caderno de exercício, de repente, se tiver alguma dúvida, né? Aí a gente vai estar passando para vocês mais algumas orientações no sentido de ajudar aí, para que esse caderno número 2, né? Esse caderno, na realidade é o caderno 1 da segunda etapa, né? Para que esse caderno venha, né, com mais qualidade, né, para que vocês aí consigam, né, aproveitar ao máximo aí as atividades e, como eu disse, né, fazer um desenho de melhor qualidade. Não que vocês não estejam fazendo, mas a gente sempre busca, né, a melhoria. Então, essas orientações técnicas têm esse objetivo aí, de a gente continuar avançando aí na qualidade. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Etapa 2, tem lá no portal nosso algumas animações que falam a respeito dos sistemas de projeções. Está falando do sistema cônico, do sistema cilíndrico, do sistema oblíquo, né, ortogonal, das projeções e dos conceitos do método Monge, né? O método Monge, nós já conversamos sobre ele, é aquela teoria lá da geometria descritiva que mostra, né, a respeito do rebatimento dos planos de projeção, né? O sistema Épora, né, e que envolve a questão do rebatimento. Então, a minha primeira pergunta é o seguinte: a respeito dessas animações, vocês acessaram esse material, pessoal? Tem alguém aí que não foi lá ainda, que não estudou isso aí, que não abriu? Não precisa ficar acanhado, não. Se você não fez ainda, se você não acessou, pode falar. Eu preciso saber disso aí, tá? Tá tudo ok, essa parte? Hein, Alexander? Ana Júlia, Caio, Diogo. Tá tudo bem, gente? João Vitor, Beatriz, Janaína. Posso passar adiante? Então tá bom. Gente, pode falar no microfone, por favor. Deixa eu ver aqui. Fica mais fácil para mim acompanhar vocês aí. Tem alguma dúvida em relação às animações? Ok, né? Vamos lá, então. Próximo slide. As videoaulas. Nós temos lá uma sequência de videoaulas a respeito, né, da geometria descritiva, fala dos diedros, dos planos de projeção, fala do rebatimento, não é isso? Esses princípios aí, dessas videoaulas, é justamente aqueles princípios que a gente tinha discutido, né, nas aulas anteriores, que vai sustentar a teoria do desenho técnico, né? Então, na hora que você vai trabalhar com as três vistas ali, fazer a perspectiva, na realidade, todo esse conceito que envolve o desenho projetivo, ele está baseado nessas videoaulas aí, ó. Então, você assistindo as videoaulas vai reforçar, né, o assunto que a gente já estava falando dele nas aulas anteriores, né, nas aulas síncronas que foram feitas aqui no Teams, né? E aí eu queria saber se vocês realmente assistiram todos os vídeos. Inclusive, é até bom falar a respeito assim de assistir um vídeo na sequência do outro, né? Porque as videoaulas, elas foram colocadas em sequência, por assunto. Ok, gente? Tudo bem também com vocês? É isso aí? Sobre as perspectivas e as vistas ortogonais, vocês assistiram também? São várias videoaulas. Inclusive algumas ensinando, né, os métodos de traçado, né, como trabalhar com os esquadros. Tem também o método à mão livre, usando a folha isométrica. E aí, Beatriz,
Você assistiu direitinho lá? Sim. Entendeu direitinho? Fácil? Entendi. Então tá bom. Então, se você entendeu, não tem mais ninguém manifestando, eu estou entendendo que todo mundo está de acordo, né, gente? Me ajuda aí, por favor. Eu preciso do feedback de vocês. Agora vamos falar um pouquinho do caderno. Como é que está a situação do caderno de exercício? Vocês estão conseguindo fazer? Dúvidas? São 13 folhas. Alguma pergunta? Pessoal, dia 26, né? Vai entregar dia 26. Vai dar tempo? Tem um que é para amanhã também, né? Os exercícios. Não, amanhã é a prova. Sim. Aliás, dia 20, é a prova. Aham. E esse trabalho dia 26. A prova, vou falar agora da prova. Esse daí, esse caderno de exercício, ele é para entregar dia 26. Então, vocês vão entregar naquele processo digitalizado, semelhante né, à etapa anterior, que vocês fizeram o scanner, né? Porque essa parte do caderno é a parte prática, né? Então, você vai fazer direitinho no papel lá, usando as folhas isométricas. Tem a folha quadriculada, né? Tem alguns desenhos que é para fazer na folha branca, do formato A4. Lá tem legenda, tem tudo direitinho. Aí você vai fazer, assim que tiver pronto, você vai dar uma escaneada. Pode usar também o celular, né, para escanear. Aí você vai gerar o arquivo, né, pode ser em PDF, né, ou então em imagem, em JPG, por exemplo. E aí você vai enviar o e-mail para mim do mesmo jeito que vocês fizeram na etapa passada. E aí, gente, eu vou pedir para vocês enviar separado, tá? É um e-mail só, quer dizer, você manda uma mensagem e coloca todos os arquivos anexados na mesma mensagem. Combinado? Porque fica fácil de corrigir, tá? É isso aí. Agora nós chegamos no momento de falar da prova. E aí, como é que vocês receberam o material de estudo? Hoje mesmo eu mandei um e-book para vocês, para ajudar também, orientar vocês em relação ao conteúdo. E eu vou dar uma dica para vocês. Quem quer uma dica aí para tirar nota boa na prova? Dá um ok para mim aí. Fala pra nós aí. Pois é, ó, o caderno vale 20. Combinado aqui, ó, a parte prática vale 20 e a prova vale 10. Então, a dica que eu vou dar para vocês aqui, ó, dica de ouro, tá? Aqui, ó. Vou voltar aqui atrás, vocês vão entender, ó. Assiste essas animações com atenção. Vocês vão na videoaula, assiste as videoaulas. E aí, gente, se tiver feito o caderno de exercício, pelo menos a metade dele, né, uma parte dele, você já está preparado para a prova. Outra dica que eu dou para vocês é o seguinte, a aula número 6, tá? A aula número 5 e número 6, que é a aula síncrona, né? Se você tiver tempo, né, mais ou menos aí 1 hora de aula, né? Vai lá, entra, assiste de novo, né? No sistema remoto, né, você tem essa vantagem, né, que o professor deu aula e você tem a aula gravada, por que não assistir novamente, né? Isso é uma vantagem que vocês têm. Então, se eu tivesse no lugar de vocês, eu faria isso. A avaliação amanhã, ela tem 20 questões. Combinado? Vocês vão receber o link a partir de meio-dia. O link vai ficar aberto o dia todo, até a noite. Então, às 23h59, fecha. Aí não tem como fazer mais nada, não. Então, eu vou liberar, né? Você vai ter a tarde para fazer. Se quiser fazer à noite também, fica à vontade. Ok? A partir de meio-dia. Alguma dúvida, pessoal? Tudo certinho? Podemos avançar? Dá um ok para mim aí, por favor. Estão me ouvindo, né?
Vamos avançar, então. Vamos entrar na matéria agora. Isso. Pessoal, em relação... Alguém perguntou aí sobre... Peraí. Felipe. Cadê o Felipe? Felipe está perguntando sobre a distribuição de pontos desse bimestre. Vai ser apenas pela prova e o trabalho? Ô, Felipe, eu já falei, 20 pontos o caderno e 10 pontos a prova, total 30. Etapa passada foi 20. Etapa 2, 30. Etapa 3, 20 pontos. Etapa 4, 30 pontos. Respondido, Felipe? 30 pontos, né? Essa etapa é 30 pontos. 20 do caderno e 10 da prova. Gente, vamos lá então. Elementos do desenho técnico. Nós temos aí no slide, né, na tela, 9 itens que são extremamente importantes quando a gente fala de desenho técnico. Né? Então, olha bem. Número 1, tipo de escrita. 2, folha de desenho. 3, os formatos de papel. Né? Todos eles, né? Todos os formatos. O item 4, dobramento dos desenhos. Dobramento de quê? Dobramento das folhas, né? Dos papéis, dos formatos. Número 5, margens e molduras. Número 7, escalas. O 8, tipos de linhas. E o 9, legenda. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em se tratando de desenho técnico, nós temos que seguir todas as orientações determinadas pela BNT em relação a todos esses itens que estão aí. Porque, veja bem, se o nosso desenho é um desenho técnico, né? Obviamente, nós temos que seguir regras. E como é que funcionam essas regras? Ora, são regras definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que regulamenta, né, todas as normas em relação a cada item desse. Então, se você perguntar para mim assim, eu posso escrever no desenho do jeito que eu quiser? Não, claro que não. Você vai escrever no desenho seguindo a orientação determinada pela BNT. Então, eu já estou dizendo para vocês que existe uma norma para a escrita, né? Existe uma norma para a folha de desenho, para a organização dos formatos também existe norma. Então, todos esses itens que estão na tela aí, todos eles são normalizados. Tá claro isso, pessoal? Uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, que até o presente momento, né, até as atividades, né, que nós fizemos até agora, as anteriores, inclusive, da primeira etapa, eu até não cobrei de vocês muito em relação a essas normas aí, não. Né? Ou seja, né, esses elementos aí que estão citados aí. Só que a partir de agora, pelo fato da gente estar, né, buscando aí, né, essa aplicação dessas normas, então a gente vai precisar, de certa forma, cobrar um pouco mais isso aí, porque senão o nosso desenho não vai ser um desenho técnico, né, de fato, né? Então a gente vai ter que começar a prestar atenção nas orientações que a BNT determina para a gente. E aí eu vou começar a falar para vocês, um por um, só que eu vou falar assim em linhas gerais, todos eles, né? E vocês vão prestar atenção, e se tiver alguma dúvida, né, na medida que eu estiver explicando, vocês podem parar e perguntar, tá bom? Lembrando que eu também já deixei lá no nosso portal umas 3 videoaulas a respeito desses assuntos que estão aí. Eu preparei 3 videoaulas e deixei lá para, né, você assiste aqui comigo, a gente vai conversar sobre esse assunto, depois você vai lá também e assiste. Lembrando que esse assunto também, ele é pauta, né, para as avaliações nossas aí, né? Vamos estar cobrando já alguma coisa de vocês nesse sentido. Inclusive, em relação ao caderno de exercício também, você já pode aplicar esses conceitos que eu vou falar hoje, tá? Para você já desenvolver no seu caderno lá. Então, o primeiro item aí, que é a escrita. Quando a gente fala de escrita, na realidade, eu estou falando de uma caligrafia técnica. Então, gente, o primeiro requisito, aliás, os três vou chamar de característica, né?
As 3 características principais da caligrafia técnica são essas que estão na tela aí. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, que a caligrafia tem que ser legível. Imagina um desenho escrito de forma ilegível. Não tem como fazer a interpretação dele, né? Então, você vai se preocupar com a escrita legível e ela precisa ser uniforme. O que é isso? Você não vai poder, por exemplo, ficar escrevendo no desenho de várias maneiras. Quer dizer, se você definiu um tipo de fonte e um tamanho de fonte para uma determinada escrita, você tem que manter a uniformidade. Não é verdade? Daqui a pouco eu vou dar até um exemplo para vocês de como que funciona essa uniformidade aí dessa escrita. E outra coisa importante em relação à caligrafia, está dizendo aí que ela precisa ser adequada. O que significa adequada? Adequada à reprodução, né, aos processos de reprodução. Não sei se você sabe, mas o desenho técnico, né, muitas vezes, hoje em dia, né, a gente faz o desenho em formato eletrônico, né, usando aí esses programas de computação gráfica, né, e aí depois o desenho é arquivado eletronicamente, mas num dado momento, você tem que imprimir o desenho, né? Então, o processo de reprodução, ele é feito através de impressoras, né? Ou tem uns equipamentos chamados plotters, para fazer impressões em formatos maiores. Independente do equipamento que você vai usar para imprimir, é muito importante que a escrita do desenho ela seja muito bem feita, porque no momento da impressão, você precisa também garantir que a qualidade da impressão seja boa, né? Então, tá falando aí a respeito de regras de espaçamento entre uma letra e outra, a respeito de espaçamento entre uma palavra e outra, principalmente no lançamento da forma da letra, da inclinação dela, tipo de altura que você vai adotar. Então, tudo isso é importante, tá? E aí, de acordo com a BNT, a gente tem aí, olha, na tela, dá uma olhadinha aí, como que é feita a nossa letra. Pessoal, é o seguinte, você não pode escrever do mesmo jeito que você escreve no seu caderno lá, né? Essa letra cursiva que a gente faz normalmente, né? As assinaturas, às vezes você vai escrever alguma coisa assim com seu lápis lá, ou caneta, né? Não é desse jeito que escreve. Nós vamos ter que seguir esse regramento que está aí. Então você vai perceber aí, olha, na parte de cima, que você pode escrever na vertical. Então a inclinação da letra fica na vertical. Você vai ter, por exemplo, maiúscula, minúscula, tem aí os algarismos, né? De 0 a 9. Né? Obviamente, né, tem a simbologia também. E você pode escrever também, de certa forma, inclinado aí, uma pequena inclinação. Normalmente, a norma recomenda uma inclinação aí em torno de 75 graus. Né? Agora, se você escrever vertical, é só vertical. Se você optar por escrever inclinado, só inclinado. Não pode misturar as coisas, não. Tá certo? Então, eu espero, né, que vocês utilizem, né, a caligrafia técnica para escrever nos desenhos, né? Deixa eu ver aqui, o Felipe está perguntando aqui, ó. O Felipe está perguntando o seguinte, eu posso editar a imagem e colocar as letras pelo computador? Ô, Felipe, você vai escrever, nós estamos fazendo desenho manual, né? Então, nós vamos ter que escrever manual, tá? Infelizmente, o nosso desenho é manual. Se nós estivéssemos usando um programa de computador, tipo um AutoCAD, um outro programa aí, né, um SolidWorks, qualquer outro programa, né, que a gente usa, né, para desenhar, aí você ia lá no computador, né, no programa, você ia definir a fonte, o tamanho dela, a espessura, né, da letra direitinho, né, igual nesses programas comuns, editor de texto, lá no AutoCAD, por exemplo, é assim. Então, você escolhe a fonte e digita normalmente. Você cria uma caixa de texto, né, dentro do local que você vai escrever e digita normalmente. Só que no nosso caso aqui, a gente vai usar, né, a escrita manual. Então, eu vou até orientar vocês aí, né, por exemplo, mas a minha caligrafia é ruim. Eu escrevo torto. Eu não dou conta de escrever na legenda, não. Eu tenho dificuldade, né, Beatriz? Se tiver dificuldade, sabe o que você vai fazer? Você vai lá no portal. Eu deixei lá no portal 2 folhas
Eu vou até mostrar depois essa folha para vocês, mais no final da aula, né? Mas são duas folhas que tem lá escrito assim, ó, maiúscula e minúscula. Como se fosse uma folha para você treinar a caligrafia. Então, por exemplo, eu não estou conseguindo escrever na legenda, não. Estou preenchendo a legenda aqui, não está ficando bacana, não. O que eu vou fazer? Vou treinar. Então, vou pegar a folha, né, de caligrafia, vou imprimir. Lá ela já vem direitinho com as linhas, com as caixas de texto, né? E você escreve lá e treina. Treina o alfabeto, treina escrever uma palavra, para depois você voltar na legenda e preencher lá. Gente, como eu disse, na primeira etapa, eu não cobrei muito isso de vocês, não. Só que agora eu vou ter que cobrar, tá? Porque a caligrafia faz parte. Aí eu vou ver lá realmente se você está escrevendo tecnicamente, se você está conseguindo montar aí, né, a escrita conforme a norma recomenda. Ok? Aqui outra coisa importante é o seguinte. Normalmente, quando a gente vai escrever, existe essa tabela aí, olha. É uma tabela de tamanho, né, de dimensões de fonte. Então, como eu disse para vocês, que a escrita tem que ser uniforme, então você vai tentar padronizar aí o tamanho que você escolher. Digamos que você vai escrever com 10. Então, você vai criar lá uma caixinha de texto, você vai medir 10 e vai escrever com 10. Você não pode começar a escrever com 10, depois escrever com 5, com 2, depois aumentar para 10 de novo. Isso não existe. Então, você vai ter que observar, né, direitinho, definir os locais lá no desenho onde é necessário escrever, definir a altura da fonte, né, o distanciamento de uma letra para outra, manter, né, o distanciamento. Essa tabela que está aí é uma tabela bem rigorosa, porque além dela definir a altura da letra, ela define também as distâncias, né, entre uma letra e outras dimensões, né, o máximo e mínimo aí que pode ser. Só que aí, quando você está escrevendo manualmente, para quem não tem muita experiência para escrever caligrafia técnica, ele tem um pouco de dificuldade para colocar isso nas medidas certinhas. Na verdade, você não consegue escrever com essas medidas que estão aí na tela. É muito difícil para quem não tem experiência. Mas aí é bom você ir treinando, né? E você vai fazer o máximo possível para organizar a legenda em outros locais do formato onde vai escrever, para tentar manter essa uniformidade aí. Inclusive, tem aqui um exemplo, ó, desse desenho que está na tela aí. Vocês estão vendo aí, olha. Olha como que a caligrafia faz toda a diferença no desenho. Eu particularmente, quando eu vou corrigir um desenho, eu não vou olhar só o traçado, né? Não adianta eu olhar só o traçado. Eu tenho que olhar o desenho como um todo. Então, essa caligrafia que está aí, observa a distribuição das medidas, como que foi. É claro, né, gente, que isso aí foi feito no computador, né? É claro, né? Esse desenho aí foi feito no computador, mas é só para poder mostrar para vocês que quanto maior a gente buscar a qualidade na escrita, melhor vai ficar a apresentação do seu desenho. Tá certo? Então, eu espero que vocês realmente se dediquem aí nessa parte, porque senão o seu desenho vai ficar muito estranho, né? Então, eu fiz meu traçado muito bacana, eu tracei direitinho, com as medidas tudo certinha, mas e a caligrafia, como é que fica? Então, ela também faz parte ela entra, né, no processo aí, quando a gente fala de qualidade, né? Não é só a qualidade do traçado, é a qualidade como um todo. Estamos conversados, pessoal? Olha, outro ponto importante, né? Agora nós vamos falar do formato, né? Da folha de desenho. Vocês já conhecem a folha A4, né? Vocês já têm intimidade com ela, inclusive estão utilizando, mas nós sabemos que no desenho técnico existem outros formatos. Então, na realidade, o formato A0 ele é considerado o formato padrão, que é o primeiro. E as medidas estão aí na tela. Então, a BNT, né, a norma, a NBR 10068, ela recomenda essas dimensões que estão aí, ó. O A0, A1, A2, A3, A4. E uma coisa interessante, não sei se vocês estão observando aí, é que um formato é o dobro do outro. Então, você tem, por exemplo, o maior deles é o formato A0.
para esse caso aí. Logo em seguida, você pode ver que o formato A1 é a metade do A0. O A2 é a metade do A1. O A3, metade do A2. E o formato A4 é a metade do formato A3. Então, a ABNT, ela regulamentou isso aí. Esse padrão é um padrão internacional também, porque a ABNT, ela segue também a norma ISO, né, internacional aí, as convenções internacionais de normalização. Então, se você vai observar lá um desenho, né, dentro da empresa, qualquer tipo de desenho que for feito lá, independente do tamanho do papel, né, se você vai lá e olha, por exemplo, um desenho numa prancha lá de A0, por exemplo, vai ter essas dimensões que estão aí, né? Então, o formato de papel que vocês estão utilizando, como eu disse, é o A4, então ele tem o quê? 210 por 297 milímetros. Essa medida aí, gente, é a medida bruta, né? É claro que para dentro do formato tem as margens, né? Depois nós vamos falar das margens, mas do ponto de vista assim, do tamanho do papel, são essas dimensões que estão aí, tá? Eu queria falar para vocês a respeito do arquivamento. Por que os papéis são normalizados? Para facilitar o arquivamento e também para facilitar o manuseio, né? Imagina vocês, por exemplo, se eu tenho que arquivar um formato A4 dentro de uma pasta. Eu tenho uma pasta de arquivo, tem um armário, né, para mim guardar essa pasta, e eu vou colocar o formato A4 dentro da pasta. Mas nessa mesma pasta, de repente eu vou ter que arquivar também um formato A3. Como é que eu faço então? Eu vou ter que fazer uma dobra. Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a respeito da dobra. Eu vou ter que dobrar o desenho. Se você observar direitinho, olha, tem dois exemplos aí, ó. Uma dobra para o formato A2 e uma dobra para o formato A3. Vocês estão percebendo? Você tem que pegar a sua régua, medir a distância, né? Por exemplo, no formato A3, você mede lá com 130, com 106 aproximadamente, né? E 185. Então, esse local que você mediu aí, você vai dobrar. Então, na hora que você dobra o formato A3, observa, né, no desenho do lado aí, está mostrando, ó, que a legenda fica virada para cima. Olha que interessante. Você tem o local de furar a folha, né, e de arquivar na pasta que eu falei. E aí, a legenda virada para cima facilita a consulta. Como é que funciona isso? Você abre o armário, pega a pasta e abre a pasta. Assim que você abre a pasta, não importa se o seu formato que está lá é A3, A4, A2, todos eles vão ser dobrados de tal forma que eles podem ser arquivados na mesma pasta. Funciona como se fosse tipo uma sanfoninha, né? Uma sanfona. Você pega na pontinha do papel, puxa, ele abre, você desenrola a sanfona, né? Consulta seu desenho, faz as anotações que tiver que fazer, terminou, volta, né? Monta ele direitinho de novo, fecha a pasta e arquiva a pasta no armário. Então, o objetivo principal de usar formato padronizado, né, é justamente para facilitar o manuseio, lembrando que os formatos, né, menores, por exemplo, você vai desenhar uma peça lá, simplesmente uma peça. Você não vai precisar de um formato A3 ou A4 para desenhar uma peça. A0 para desenhar uma peça. É muito papel para pouco desenho. Na realidade, você vai definir, ó, para esse projeto aqui eu preciso do A3. Esse aqui vai ser o A4. Esse outro aqui eu vou ter que usar o formato A1, por exemplo, que é bem maior. Então, vocês estão percebendo que, na medida que a quantidade de desenho na folha, né, se eu tenho 2, 3, 4 desenhos que eu vou fazer, aí eu vou escolher o formato adequado. E nós vamos falar também daqui a pouco a respeito de como que você vai distribuir o desenho dentro da folha. Isso aí é outra coisa importante, né? Porque às vezes o desenho, você coloca o desenho muito para o canto, ou muito embaixo, ou muito em cima. Não. A norma recomenda que você tenha que organizar todo aquele conteúdo ali, né? Tudo que for fazer parte do projeto, ele tem que ser inserido dentro do formato. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Em relação à NBR 10068, ela fala, então, a respeito dos layouts e define também o que a gente chama de margem.
como é que funciona as margens? Então, você vai ver as medidas aí, olha. Você está vendo a margem esquerda aí? Está vendo aí? Tem o Erivelto aí, ó. Erivelto, Emerson, Diogo, Caio, né? Essa turma toda aí, né? O João Vitor, Kaique. Observa lá a margem esquerda, gente. Ô, Janaína, qual o valor da margem esquerda, por favor? Você está vendo aí na tabelinha? Hein, gente? Por favor. Vocês estão respondendo no chat, né? Deixa eu ver aqui. 25? Ah, muito bem. Errei. Quem errou? 25. Ó, gente, a margem esquerda é 25. Quem comprou o papel, o bloco, quem comprou o bloco de formato A4, quem comprou o bloco de formato A4 sabe que ele já vem com margem. Sim ou não? Quem comprou o bloco aí? Beatriz comprou o bloco? Eu estou imprimindo. Ah, tá imprimindo, né? Pois é. Então, lá na folha que eu deixei lá para imprimir, vocês podem ver que lá já está pronto também. Eu defini lá as dimensões. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu tinha comprado uma folha de desenho É, mesmo. Só que ela não veio, não. não vem com margem, não, né? Quando o papel não tem margem, você tem que fazer a margem, né? Aí você vai fazer do jeito que está aí, ó. Você vai colocar 25 do lado esquerdo, né? E de acordo com o formato, por exemplo, ó, o A4, ó, tá vendo lá, ó? Você vai colocar 7 do lado direito, no superior 7, embaixo 7. Aí você monta o formato. A legenda tem o tamanho dela também lá, ó, tá vendo? E outra coisa, a espessura da linha que você vai usar para traçar as linhas da margem. Então, essa tabela aí é uma tabela normalizada. Espera-se que quem comprou o bloco já com a margem, né, e com as distâncias tudo traçado assim direitinho, venha com essas medidas que estão aí. Então, pessoal, com relação ao conteúdo do desenho, basicamente no desenho técnico, a gente vai ter 3 coisas só. Hoje a gente vai ter o desenho, né, e as informações que a gente chama de texto. E aí a gente vai ter que deixar o espaço para a legenda. Aqui, ó, nós temos uma amostra, né? Tá vendo aí, ó? Nós temos a margem esquerda, temos a margem superior, direita e inferior. Vocês estão percebendo aí que tem uma setinha aí escrita assim, ó, legenda. Você vai calcular o espaço da legenda. Para esse formato aí, digamos que esse formato aí seja uma A3. Se ele for A3, qual que é o tamanho da legenda? 178 milímetros. Olha lá. Tá vendo? Ó? Então, você vai deixar o comprimento da legenda de 178 e depois você vai deixar uma região acima da legenda, que é a região onde vai ser feita a escrita dos textos. Então, normalmente, as informações do desenho, você concentra mais ou menos em cima da legenda aí. Inclusive, né, eu vou mostrar mais adiante para vocês, na aula de hoje, existem algumas legendas prontas, que nesse espaço aí, olha, que está reservado para texto, é muito comum a gente colocar o que a gente chama de lista de peça. E às vezes você está desenhando, fazendo um projeto, né, com mais peças, né? Às vezes ele tem lá 3, 4, 5 peças, até com 20 peças e tal. E aí você tem que fazer uma lista de peças. Então você usa esse espaço acima da legenda para montar essa lista de peças. Tá? No exemplo que eu vou mostrar daqui a pouco, mostra essa lista de peças aí. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês nesse exato momento? É que na hora de você organizar o desenho dentro da folha, no espaço útil, né? Você tem um lugar de desenhar, né? E aí nós vamos aprender, inclusive, a fazer um enquadramento, para a gente distribuir o desenho dentro da folha. Você não pode simplesmente chegar lá e falar assim, vou desenhar aqui. Vou desenhar aqui em cima. Na etapa passada, tinha muito desenho fora do lugar. Só que eu não falei nada porque eu não tinha pedido a vocês, né? Não tinha explicado essa parte aí. Mas você tem que entender que a norma recomenda que o desenho tem que ser organizado dentro da folha, né? Quando eu falo desenho, não é só o desenho,
a parte de escrita, a legenda e tudo que se refere ao desenho. Tudo tem lugar, tá certo? Outra coisa importante, pessoal, que nós não podemos esquecer é a respeito das escalas. Olha, o que significa, então? Tem momento que você vai desenhar, presta atenção, ó, você vai desenhar e o seu desenho, ele vai ter o mesmo, você vai usar as mesmas dimensões do objeto. Então, digamos que a sua peça possui lá 100 milímetros de comprimento. Se você for trabalhar com a escala natural, né, que a gente chama de escala real, vai ser na proporção de 1 por 1. Então, se a sua peça tem 100, você vai desenhar com 100. Então, vai dar 1 por 1. Agora, se você precisar ampliar o desenho, aí você vai ter que aplicar uma escala de ampliação. Pode ser também que você seja levado a ter que ampliar o desenho, a reduzir o desenho, aliás. Então, na questão da redução, você vai ter que aplicar uma escala de redução. Então, esse processo de ampliar e reduzir, ele é normalizado pela NBR 8195. Então, nós temos aqui algumas tabelas, tá vendo aí, olha? Então, ampliação, olha lá, tá vendo, ó? Então, você vai trabalhar, por exemplo, 2 por 1, 5 por 1. O que significa isso aí? O desenho vai ser ampliado 2 vezes em relação ao objeto. Então, vamos supor, a peça tem 100 milímetros, desenho com 200. Ah, eu vou ampliar 5 vezes. Às vezes você vai desenhar, tem um objeto que é muito pequenininho, você tem que ampliar. Então, você tem que aplicar a escala. Não é verdade? Tem o caso contrário também, de você ter que reduzir. Por exemplo, você está fazendo um desenho arquitetônico. Você está desenhando uma sala. Né? Vamos supor que você está fazendo um projeto de uma sala. Como é que eu vou desenhar uma sala no tamanho real dela? Não tem jeito. Aí eu tenho que reduzir. Eu vou aplicar uma escala de redução. Pode ser 1 para 2, 1 para 5. Aí o desenhista, ele é responsável em definir a escala, né, de acordo com a norma. Você vai lá na norma e fala assim, ó, estou desenhando uma sala. O que a norma recomenda para qual escala recomendada quando eu vou desenhar uma sala? Ah, eu quero desenhar aqui um detalhe de um filete de rosca de um parafuso. Ah, para mim desenhar um filete de rosca de um parafuso, eu tenho que ampliar. Qual que é a escala recomendada? É 5 por 1? É 10 por 1? Aí você tem que ir na tabela, escolher e usar a escala. Observa agora para vocês verem esse exemplo aí, ó. Nós temos aí, na realidade, nós temos o mesmo objeto que foi desenhado em escalas diferentes. Então, por exemplo, na escala 1 por 1, é aquilo que eu falei, o objeto ele possui o quê? Um tamanho X lá, e o desenho dele tem a mesma proporção. Na ampliação, você pode ver que o desenho aí foi dobrado de tamanho. Por quê? Porque a escala é 2 por 1. E na escala 1 por 2? Ah, foi reduzido pela metade. Né? Então, eu queria que vocês começassem a entender isso aí. E o processo de escala é muito simples. É só você fazer ali, né, a divisão ali do valor proporcionalmente à escala que você está utilizando. Né? Olha só. Ah, é 1 para 10. Ah, eu vou reduzir 10 vezes. Ah, é 1 para 5. Vou reduzir 5 vezes. Tem como desenhar 1 para 1000? Tem. Reduzir 1000 vezes. Ah, mas eu quero ampliar. Ah, eu quero ampliar 5 por 1. Multiplica a medida por 5. Multiplica por 10, dependendo do caso. Outra norma importante que nós vamos ter que observar aqui no desenho técnico é a respeito das linhas. Isso aí, gente, é fundamental mesmo. Um desenho, ele não se faz desenho se você não observar o tipo de linha que você está usando. Você pode ver que no agrupamento de linhas que tem aí, ó, é a mesma tabela dividida em 2 partes. Você tem praticamente aí 10 tipos de linha diferentes, ó. Começa no A, B, C, D, não é isso, ó? E vai lá, ó, chega até no K. Todas essas linhas aí são linhas determinadas pela BNT. Então, por exemplo, eu quero fazer um contorno visível de uma peça. Você já sabe que a linha, ela é uma linha cheia,
ela é uma linha visível, mais grossa, mais larga, né? Aí nesse slide está até muito larga, né? Não é tão larga assim, não. Mas é uma linha que vai mostrar o quê? O contorno do objeto. Ah, mas eu quero uma linha de cota para colocar medida no desenho. Como é que é essa linha? É uma linha cheia também, porém mais fina. E aí vai. Eu tenho linha de ruptura, que é essa de zigue-zague que está aí, né? Para detalhes, né? Rompidos da peça, né? Às vezes faz a ruptura para reduzir um pedaço. Aí você tem que representar a ruptura. Você pode representar a linha tracejada para detalhes invisíveis, né? Lembra dos detalhes ocultos? Algumas peças, por exemplo, você olha, né, dependendo da vista que você olha, você não enxerga o detalhe, porque está atrás. Mas na hora que você vai desenhar de forma planificada, você tem que colocar a linha que representa o detalhe oculto. E aí existe, né, a linha tracejada para isso, para a gente poder, então, mostrar esses detalhes lá. Além disso, ainda tem a linha de simetria, linha de centro, né, linha de corte. Então, tem uma série de linhas que, na realidade, não dá para me mostrar para você, assim, de uma vez, onde que aplica cada uma delas, porque isso é bom a gente ir fazendo gradativamente, na medida que a gente vai fazendo os desenhos. Então, algumas atividades que nós vamos fazer de agora em diante, você já vai começar a aplicar, né, de certa forma, esses tipos de linhas. Observe esse desenho que está na tela aí, ó. Esse é um desenho técnico, todo ele já mostrando para você como que fica as linhas, né? Você pode ver aí, ó, tem linha de tracejada, tem linha de simetria, tem linha cheia, né, de contorno. Tem essa parte aí, ó, toda riscadinha assim, ó. Isso aí é chamado de achura, né? As achuras, por exemplo, né, são linhas mais leves, mais finas. Você pode ver que nesse desenho aí, olha, tem essas letrinhas do lado aí, ó, tá vendo? Ó, B1, B6, F1. O que é isso? Se você voltar lá na tabela, você vai ver que as letrinhas estão aqui. O que eu estou querendo mostrar para vocês? E cada linha tem uma característica e ela tem um significado também. Então não adianta eu trocar a linha. Ah, vou fazer o contorno aqui. Não, como é que faz o contorno? Ah, o contorno é feito com a linha A1. Como é que é essa linha A1? Aí eu volto lá na tabela, né, a primeira linha lá, A1. Ah, a linha de contorno visível, bacana. Então eu vou ter que usar essa linha aí. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Você vai perguntar para mim assim, ah, professor, mas tem que decorar essas linhas? Não, não precisa. Isso aí, a prática, né, do dia a dia, já vai levando você a praticamente saber, né? Falar assim, ó, para mim fazer isso, eu tenho que usar essa linha e tal. E aí é muito importante você conhecer a norma, já que você já sabe que tem essa tabela aí, então você não vai se perder, né? Não precisa inventar a linha também, né? Eu já vi muitos casos, né, às vezes eu pego um desenho para corrigir, né, de um aluno que fez lá, ele inventa uma linha lá que não existe, quer dizer, não pode. Ele tem que usar a linha que está determinada aí pela norma. Então, você já pega, fica com a tabelinha em mãos, né, e vai consultando a linha, tá certo? Aqui tem uma outra tabela, né, que na realidade é o seguinte, essa tabela que está aí agora é como se fosse um resumo da tabela anterior. Porque aquela tabela anterior lá eu tirei da norma. Eu fiz um print lá da norma e trouxe para mostrar para vocês, ó, desse jeito que está aí. Agora, essa tabela aí, como eu disse, é um resumo. Por que eu fiz isso? É para mostrar para vocês que essas daí são as principais, são as mais usadas. As outras também usam, mas essa aí usa mais. Então, você tem uma linha, por exemplo, uma linha mais grossa, uma linha média, uma linha mais fina. Como é que eu vou fazer linha média, linha grossa e linha fina? É com o lápis, né? Ou então com a lapiseira. Se for um desenho no computador, você aumenta a espessura da linha. Aí você configura ela. Agora, já que você está fazendo manualmente, então você vai observar, né, o lápis aí, ou a lapiseira. Se você usar um grafite 07, por exemplo, você traça mais grosso. Se você usar um 05, você traça mais fino. Aí você vai trocando, né? Ou então, se você apontar o lápis, por exemplo, com a pontinha bem fininha, você consegue fazer uma linha mais fina. Se você apontar o lápis e deixar um pouco mais abaulado, a ponta do grafite, ele fica mais grosso. Tá bom? Então, vocês têm que começar a observar isso aí, né? Saber que existem os tipos de linha e também agora começar a preocupar com a grossura da linha.
para a gente poder realmente, para o nosso desenho ficar um desenho técnico, né, de verdade. Agora, pessoal, a legenda, né, nós estamos aí com 20 horas e 50 minutos, vou dar uma aceleradinha aqui. É o seguinte, voltando a falar da legenda, né? Essas informações que estão aí são as informações obrigatórias. Observa lá, ó, dimensões, né, a data, a escala do desenho, tamanho, tipo de projeção que está sendo feita, né? Você tem que identificar lá se a projeção tá no primeiro diedro ou no terceiro diedro, né? No nosso caso, é no primeiro, né? A gente vai ter que indicar, né, o diedro. Tem o campo aí, olha, para assinatura de quem vai conferir o desenho, título do desenho é importante, o material da peça que você está desenhando, né? Quantidade, tem a numeração da folha, campo para fazer revisão do desenho, número do desenho, nome da empresa. Essas são as informações obrigatórias. Tem aí as dimensões também, né? Campo para dia que o desenho foi criado, né? A data de criação, a data da conferência e a data da aprovação. Normalmente, na empresa, você tem a assinatura do desenhista, que desenhou, ele criou o desenho, o projetista ou o desenhista confere, ou o engenheiro de projetos, né, confere, e tem a aprovação, que pode ser pelo engenheiro também, ou alguns técnicos também aprovam o desenho, né? Então, aí tem um campo para todos eles assinarem, né, e colocar as datas que os referidos, a criação, né, a conferência e a aprovação foi feita, né? E aqui, gente, aqui, olha, observa essa legenda aí, escrita à mão. Essa é uma legenda feita da universidade, né? Da Universidade de Cuiabá. Vocês estão percebendo que ele criou uma caixa de texto dentro do espaço da legenda? Tá vendo aí, gente? E ele escreveu à mão, né? Isso aí a NBR 6492 é que regulamenta a questão da organização da legenda. Tem aí a definição dos espaços aí, ó. Uma legenda feita com comprimento de 178. Eles fizeram uma altura aí de 40 milímetros, dividiram direitinho. Tá dentro da norma essa aí, ó. É um exemplo que eu tirei lá do projeto deles lá. É uma legenda de escola, tá? E essa é a legenda do Cefet, que a gente usa, né? Então tem o nome do aluno, o nome do professor. Você não precisa colocar o nome do aluno todo, né? Você coloca lá o primeiro nome, no máximo o segundo nome, né? O sobrenome. O professor pode colocar um nome só, né? A data, o visto pode deixar em branco, título do desenho. Por exemplo, no nosso caso, vocês estão fazendo o desenho lá da perspectiva, como a peça nossa não tem nome, você coloca lá, olha, perspectiva, né? Você coloca lá, projeção ortogonal, escala, aí você vai mencionar a escala. Lembra que eu falei com vocês que tem que definir qual diedro que a peça está sendo feita? Então já tem a simbologia aí, ó, no cantinho direito aí embaixo aí, ó. O formato A4, né, que é o formato que você está usando. Tem um espaço para você numerar a folha, a unidade, né, nossa aí, o curso. Então essa é uma legenda que nós preparamos, né? E é a mesma legenda que está lá no formato que eu deixei lá no portal. Não é isso, Beatriz? Então, gente, ó, Sim. toma cuidado na hora de preencher. Põe lá o seu esquadro, faz uma linha fininha dentro do campo lá. Não encosta a linha dentro dos campos, não, tá? Observa lá que eu mostrei para vocês. Olha como que essa legenda foi preenchida. Olha aí. Tá bom? Essa daí foi usada a letra maiúscula, né? Mas você pode escrever com maiúscula e minúscula. Tá bom? Agora, olha aqui, ó. Observa essa legenda aí, olha. Feita essa legenda de empresa, tá vendo? Lembra da lista de peça que eu falei para vocês? Aí ele deixou, né, a legenda embaixo para colocar aquelas informações obrigatórias que eu falei. E naquele espaço para texto, ele ampliou a legenda e foi fazendo várias linhas para criar o que a gente chama de lista de peças. No caso aí, são 14 peças, né? Ó, tem a quantidade, né? Depois, quantidade de peça, né? Você pode ver que tem peças aí, ó,
tem quantidade, né? 2, 3 parafuso, por exemplo, tá vendo lá? Isso aí é uma tabela, né, feita para desenho mecânico, né? Isso é um projeto mecânico. Você pode ver que tem lá também a respeito do material, né, da peça, as dimensões básicas, né? Normalmente, a gente coloca as dimensões básicas principais do desenho. Normalmente, se for peça cilíndrica, você coloca diâmetro e comprimento. Se for uma peça retangular, quadrada, você coloca as 3 medidas, né? Comprimento, largura e altura. E aí, pessoal, dentro da parte de baixo da legenda aí, você vai preencher normalmente. Você vai colocar o título, o desenho, deixar o campo de aprovação, colocar a data, a escala, tudo direitinho, ó. A escala tá ali, ó, 1/2, ó. Então a gente já sabe que no desenho aí não tá mostrando o desenho não, mas se tivesse, os desenhos eram ser reduzidos na escala de 1/2. Cada desenho, ele tem uma escala. Se tiver desenho com escala diferente, aí você não coloca na legenda, não. Você coloca lá próximo ao desenho, lá na folha, onde que ele tivesse sido desenhado. Agora, se for a mesma escala valendo para todos os desenhos que estão no mesmo formato, então é a mesma escala, então você coloca ela dentro da legenda. Tá certo? Agora, pessoal, chegou a hora de eu mostrar para vocês aqui rapidamente como que você vai fazer o enquadramento do desenho na folha. Você já aprendeu que tem a legenda, você tem que deixar o espaço dela, e você já aprendeu também que tem que deixar o espaço para desenhar. Esses quadradinhos que tem aí dentro são os planos de projeção aí. E você vai perceber que a medida H, né, é as distâncias que você tem do lado direito e do lado esquerdo. E assim como a medida V é a medida que tem do lado de cima, né, chamando de vertical, não é isso? E embaixo. Então você tem que, na realidade é o seguinte, você tem que pegar o seu desenho, olhar para ele, ver as medidas maiores que ele tem, né? As 3 medidas, que a gente chama de medidas básicas, comprimento, largura e altura, e tirar essas medidas do desenho e levar para essa formulinha que está aí, né? E aplicar, fazendo o cálculo da folha, né? Olha lá, tá vendo? 180. Aí você coloca lá quanto que vale de frente, qual que é o espaço que vai ter entre uma vista e outra, que esse espaço também é normalizado, né? Você pode usar 20 milímetros ou 25. Se você usar 20, você coloca 20 na fórmula. Se você usar 25, você coloca lá, 20, 25 lá. Pega as medidas da peça, joga na fórmula, calcula, e aí você vai conseguir fazer o enquadramento, né? É muito importante a gente... Deixa eu voltar atrás aqui. Vocês têm alguma pergunta para fazer aqui, gente, para mim, nessa parte? Vocês conseguem fazer esse enquadramento? Imagina só, você pegar uma perspectiva, olhar para ela, olhar quanto que ela tem de frente, saber a posição da vista, né? Aonde que a vista vai ficar, e aí você pega a medida e calcula. Né? Olha lá, H igual a 180, né? Menos, coloca F, não é isso? Ó? O que é F? O comprimento do modelo, tá vendo? Espaço. Espaço eu vou usar 20, então você coloca 20. Mais o que? O LE, que é a largura do modelo. Então você vai somar frente mais espaço mais largura. Achou o resultado. Então você vai fazer o seguinte, você vai 180 menos esse resultado, divide por 2. Aí você vai achar o valor de H. Então esse valor de H você vai colocar do lado direito e do lado esquerdo. Então você vai traçar, né, com o seu esquadro, 2 linhas, né, dividindo a folha e deixando o meio ali para você desenhar. Do mesmo jeito que você fez na horizontal, você faz na vertical. E aí você vai ter lá, né, os espaçamentos definidos direitinho, ó. 252, não é isso? Ó? Você vai pegar lá o HF. O que é HF? A altura do modelo, o objeto. Mais espaço, é o mesmo espaço. Se você usar o 20 na horizontal, você usa 20 na vertical. O espaçamento entre as vistas é o mesmo. Depois você coloca o HLE. O que é o HLE? É a largura do modelo. Então você soma tudo, pega o 252, subtrai, divide por 2 e acha o valor de V. Né? Então você vai ter o valor de V, né, na parte superior, né, no sentido vertical, e embaixo, na horizontal. Gente, tem que fazer isso aí para o desenho encaixar direitinho dentro da folha,
Depois que você desenhou dentro dos planos, né, tá pronto o seu desenho, você vai lá com a borracha, tira as linhas de construção e deixa o desenho prontinho lá. Tá certo? Eu espero que vocês façam, né, dessa forma. Se tiver alguma dúvida, né, durante a execução do caderno de exercício, vocês podem mandar para mim a pergunta que eu pego e dou resposta para vocês. Assistam também as videoaulas, porque lá também fala a respeito de enquadramento do desenho, tá certo? E aí a gente vai tocando aí, vocês vão pegando experiência nisso aí, tá? Aqui é o material de apoio que eu falei que ia deixar para vocês. Lembra lá, ó, são 3 tipos de formato, né? Tem o isométrico, para fazer as perspectivas, tem o quadriculado, para fazer a mão livre as vistas ortogonais, as 3 vistas. Tem o papel branco, né? Você já está imprimindo aí para fazer o desenho com instrumento. Quando for isométrico e quadriculado, desenha mão livre. Quando for papel branco, desenha com instrumento. Tá bom? A folha de maiúscula e minúscula para você treinar. A legenda padrão, né, do Cefet, com a técnica de preenchimento. Nós temos as normas técnicas também, se você quiser consultar as normas, eu criei um link aí para você ter acesso. E aí, o enquadramento em 3 vistas, né, que eu acabei de explicar, também tem um material lá explicativo. E, por último, uma técnicazinha para você usar os esquadros, né, para traçar os eixos isométricos. Como que você vai combinar os esquadros. Esse é o material de apoio que eu deixei lá. Você tem ainda a apostila, né? Você tem algumas orientações técnicas que eu falei a respeito dos tipos de projeção, como que você vai elaborar esboço à mão livre, né? Eu deixei essa técnica de esboço à mão livre tanto na videoaula, para você pegar, né, o esquema, como também orientação escrita, né, explicando a técnica para você. E a respeito também da correspondência das vistas ortogonais com a perspectiva. Que todo mundo sabe, né, você já percebeu, que a partir da perspectiva eu monto as vistas ortogonais. E a partir das vistas ortogonais eu também consigo montar a perspectiva, e vice-versa. Tá bom? Aqui nós temos a tabela de normas, né, que são essas mesmas normas que eu deixei no link aí, olha, né, no item 7, né? Mas aqui vem, né, a tabelinha citando cada norma e qual que é a aplicação dela. Alguma pergunta, gente? Está acabando a aula, né? Deixa eu ver aqui. Vamos finalizar, então. Então, só para finalizar aqui, ó, as normas estão aí. Depois você pode entrar com calma e dar uma olhadinha em cada uma delas. E aí, um exercício para casa, não sei se vai dar tempo de fazer aí. É uma liçãozinha, 2 tarefinhas para vocês calcular a escala. Tá? 21 horas? Quantas horas aí, gente? 20 horas, né? Ô, Beatriz, o Douglas já está esperando aí? Tá chamando? Já são 8h05. Então tá bom. Então eu vou liberar vocês, gente. Depois, esse exercício que tá aí, depois você tenta fazer ele com calma, ele é facinho. É só para você descobrir qual a escala que foi aplicada aí na atividade 1 e 2 aí, tá bom? Eu agradeço a vocês pela participação. Amanhã a nossa avaliação. Estudem. Qualquer dúvida, eu estou atendendo vocês, né? Pode ser no WhatsApp lá, quiser mandar recado no e-mail, tá bom? Um abração para vocês aí. Tomara que dê tudo certo. Beleza, então, sai aqui. Boa noite, pessoal. Vai com Deus.